Olá, amigos. Meu nome é Fábio Pimentel. Estou aqui mais uma vez ao convite do CEAL, dessa vez para falar do livro Palavras de Vida Eterna, do capítulo 112, Diante da Justiça. Então, que nesses momentos nós possamos estar conectados com a palavra divina e que esse ensinamento que o livro traz possa esclarecer a mim e a todos vocês que estão aqui ouvindo e acompanhando, tá? Então, primeiro, eu gostaria de ler o capítulo aqui, o trecho, né, o cabeçalho do capítulo, que é bem interessante e já tem bastante papo para a gente trocar uma ideia. Então ele começa assim: diante da justiça, e aí cita um trecho de Mateus 5:20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a primeira reflexão que eu faço aqui sobre esse cabeçalho, ele fala que se a gente não tiver no nosso conceito de justiça, ou seja, se a justiça para nós não for superior, ou seja, não exceder o conceito de justiça dos fariseus e escribas, traduzindo para os dias de hoje, para a justiça mundana, a gente não entrará no reino dos céus. E aqui já entra uma reflexão do seguinte: a justiça mundana, ou seja, a justiça que a gente conhece, os códigos de leis, todo o sistema judiciário, né, os órgãos de polícia, os sistemas políticos, eles são humanos. E por serem humanos, eles são falhos. Então, se o nosso conceito de justiça, com base em Jesus, não exceder, ou seja, não for mais superior do que os próprios conselhos, né, do que o próprio conceito de justiça mundana, a gente não vai entrar no reino dos céus. Ou seja, a gente não é capaz de expandir o conceito de justiça além daquilo que a gente entende como material. Então aqui já fica uma primeira reflexão que a gente tem que parar e pensar: poxa vida, o meu conceito de justiça aos olhos de Jesus, como que ele está? Como que ele é? Ou justiça para mim, eu me baseio na justiça do mundo. Todos esses temas que tem aí, a gente sabe que tem um monte de falha, erros grotescos. Então já fica essa primeira reflexão. E aí, seguindo, o que o texto diz? Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga: olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça se fez a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou esforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio insuficiente para chorar. Então, primeira parte aqui que cita no texto. E os fariseus e os escribas, eles se pautavam na lei antiga, ou seja, eles seguiam exatamente o que estava na lei. Se a gente olhar o comportamento que Jesus teve com Judas, se ele fosse aplicar a mesma coisa que dizia na lei antiga, ele poderia muito bem, né, agir contra Judas. Então, pedir uma prisão, uma execução de Judas. Mas não. O ensinamento de Jesus, o conceito de justiça de Jesus, que é divino, ele transpõe isso, ele transpõe as leis humanas. Então, Jesus em nenhum momento o acusa ou o amaldiçoa. Ele, pelo contrário, ele entende muito bem por que Judas fez aquilo. O que levou Judas a ter aquela situação, a fazer aquela escolha. Que é tudo, né, relacionado à evolução do próprio espírito de Judas. Então vejam que quando a gente fala justiça, foi justo o que fez com Jesus? Não, não foi justo o que fez com Jesus. Só que Jesus não utilizou o conceito de justiça humana para tratar Judas como aquilo que ele era, um irmão ainda em aprendizado e falho, né? Seguindo adiante. Ainda assim, porque o mestre nos haja ensinado o amor sem lides, isso não significa que os discípulos do evangelho devam caminhar sem justiça, nas esferas das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam, a compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste.
Então, olha que interessante. Não é porque Jesus tem todo, né, o amor, a caridade, a fé, que ele diz que a gente não tenha que buscar a justiça, mesmo a mundana. Não é isso. Porém, a gente tem que, além da justiça humana, considerar que a aplicação da justiça, muitas vezes, não resolve o problema daquele ser. Vamos pegar um exemplo prático para a gente fixar bem? Vamos pegar as nossas penitenciárias hoje em dia. A gente sabe que todo espírito ele está em evolução, todo espírito tem seus defeitos, todo espírito tem as suas dificuldades. E aí ele vem para a Terra encarnado e vem, né, aprender, vivenciar e faz suas escolhas certas, erradas e por aí vai. Um espírito que cometeu um erro, ele é sentenciado e vai para uma prisão aqui terrestre. O que acontece com ele lá dentro? Ele vai se tornar uma pessoa melhor? O que a gente vê no dia a dia? E muitas vezes nós que nos intitulamos cristão, nos intitulamos espíritas, fazemos alguns comentários no seguinte sentido: tem que apodrecer lá, deveria morrer, não tem jeito, está lá porque quis. No que a gente está ajudando esse ser? No que a gente está ajudando esse irmão a se tornar uma pessoa melhor? Ou seja, jogar ele dentro de uma penitenciária perto de outros bandidos é a forma mais certa que a gente acha para o irmão que cometeu um erro? Lembremos daquela frase, né? Não julgueis os outros para que não sejam julgados. E se nós fôssemos julgados pelos nossos erros que cometemos, com tanto rigor quanto nós julgamos os outros, esses irmãos que cometem esses delitos, qual seria a nossa punição? Para se pensar. Então, como diz o texto, por mais que nós devamos buscar a justiça humana, mundana, até como a própria sustentação da sociedade, a gente não pode esquecer que a gente não deve em nenhum momento tomar uma atitude, um pensamento que venha prejudicar o sofrimento que já é inerente àquela situação. Porque a pessoa que peca, a pessoa que falha, se ela tem consciência, ela sabe que errou. E aquilo vai corroer ela por dentro. Tenho certeza disso. Ah, mas Fábio, e as pessoas que não têm consciência? As pessoas que não têm consciência, conforme a própria lei da justiça, né, divina diz, na hora certa vai receber o retorno daquilo que ela fez. Não cabe a nós piorar aquela situação. E não cabe a nós sequer cobrar que a justiça seja feita. Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas do jeito que a organização divina permite que aconteça ou possibilita que aconteça. Então, seguindo aqui, depois eu volto sobre isso no final, os dois últimos parágrafos do texto. Se ofensas, pois, caem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a corrubir-lhe o coração. Ou seja, aquele que cai, já basta a dor da queda. Então já basta o ferimento da queda. Nós ainda queremos ir lá e abrir a ferida, jogar um sal na ferida para doer mais, queimar a ferida para doer mais. Muitas vezes a gente confunde justiça com vingança. Quantas vezes a gente já não confundiu isso em nome da justiça, a gente querer ver o outro sofrer uma punição, como se o outro sofrer nos tornasse ou nos aquietasse o coração. Isso não é justiça, isso é vingança. Vingança. E muitas vezes, sem perceber, a gente age dessa forma. Eu quero que a justiça aconteça e caia sobre aquele cidadão que cometeu aquele mal. A gente vê ele sofrendo, ele sendo espancado e sendo morto, falar, ele teve que mereceu. E a gente fica feliz com isso. Isso é ser cristão? Isso é ser espírita? É isso que Jesus veio ensinar? Acho que não, né?
Então, mais do que as leis divinas, mais do que as leis materiais e humanas, que são falhas, a gente tem que expandir o nosso conceito de justiça. E se a gente crê em Deus e sabe que tem um Deus acima de nós precisamos confiar que a justiça será feita, mas não da forma com que a gente quer, e muito menos para o nosso deleite, para a gente se sentir bem ou recompensado. Ela ocorrerá para que aquele espírito que cometeu o ato ruim aprenda e tenha aquilo de retorno, no tempo certo, do jeito certo. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa para acelerar a nossa suposta justiça, só que a pessoa não está pronta para entender. E aquilo não vai servir de nada. No final, a gente está colocando mais peso, né, mais culpa sobre nós, e a gente vai ter que responder por isso lá na frente. Então, olha como esses conceitos, eles são bem perigosos se a gente se deixar levar por essa visão mundana e materialista. Ah, Fábio, então você acha que a gente tem que sofrer calado? Não, não é isso. Mas a gente tem que saber o limite entre a justiça, ou seja, tudo aquilo que é o certo e o digno, conforme Jesus nos ensinou, e aquilo que explora isso, que muitas vezes é a nossa vingança, que a gente confunde. Então, repetindo o último parágrafo, que eu acho que ele resume tudo que eu tentei falar até agora. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburrir-lhes o coração. Aquele que erra vai sentir a dor da queda, e aquele que erra vai sim sofrer o arrependimento pelo ato que cometeu, seja agora ou seja lá na frente. Só que não cabe a nós nos tornarmos os executores dessa dívida. Cabe a nós fazer o possível para que aquele irmão que errou aprenda e que ele possa seguir a sua caminhada de um jeito melhor, mais digno e sempre, né, trilhado no caminho do Mestre Jesus. Todos tenham uma boa noite e espero ter contribuído um pouquinho aí nessas reflexões. Um grande abraço.